Início ao conteúdo de hoje, nossa aula de hoje, acerca do ser de Deus. Vamos aprender sobre Deus. E antes de darmos início de fato no conteúdo, faço mais uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Pai. Como cantamos aqui, o Senhor é grande, Pai. Não há quem se compare ao Senhor. Como vimos em Isaías 40, ó Pai, o Senhor é grandioso e não há outro Deus além do Senhor. Nada que se compare ao Senhor. Por isso nos colocamos diante do Senhor humildemente, mas desejosos de conhecer mais do Senhor. Por isso rogamos, Pai, com todo o nosso coração, fale conosco, ó Pai, instrua-nos no ensino da Tua palavra, me ajude, ó Deus, a falar desse conteúdo tão maravilhoso e excelente para os meus irmãos e que haja compreensão e que saiamos daqui adorando o Senhor ainda mais do que quando chegamos, ó Pai. É o nosso clamor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Última aula que tivemos, aprendemos sobre as Escrituras Sagradas. O que a Bíblia é, evidências externas, fora da própria Escritura, que mostram que ela é um livro singular, diferente de todo e qualquer livro já escrito. Ok? Vimos sobre as Escrituras. A partir de então, tendo a ideia de que a Escritura é a palavra de Deus, se torna mais fácil estudar os demais assuntos. Entendendo como entendemos na última aula que é a Bíblia, fica mais fácil, inclusive esse assunto de hoje. Mas uma pergunta que eu faço: como podemos conhecer a Deus quando a própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus? Hoje nós pretendemos falar um pouco mais acerca de Deus, entender um pouco mais acerca do ser de Deus. Mas como conhecer a Deus? Como podemos avançar no conhecimento de Deus se ninguém jamais viu a Deus? É o que a Bíblia diz. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia fala que Deus é Espírito, né? E Ele não é possível, não há possibilidade de ver a Deus. A Bíblia fala que não é possível ver a Deus porque Ele é Espírito e que ninguém jamais viu a Deus e ninguém verá a Deus face a face. Mas como podemos conhecer a Deus? Se vamos estudar acerca de Deus, deve haver um meio, obviamente, né? Nós não estudamos por meio de mera suposição, né? Não estudamos por meio de mera análise própria acerca da própria vida, ok? Não é um entendimento próprio, não é calcado no nosso próprio conhecimento, mas é por meio de revelação. Revelação, irmãos. Nós temos a revelação de Deus. Deus se deu a conhecer. Por mais que não o vejamos, nós podemos conhecer acerca dele porque ele se revela a nós. E há formas de conhecer, obviamente, além da visão. Por exemplo, cegos conhecem, né? Pessoas que não enxergam conhecem pessoas, conhecem coisas, têm conhecimento, não é verdade? Maravilha. Então, pessoal, tem como conhecer por meio de revelação. Nós somos finitos, limitados, criaturas de Deus, pequeninas demais, diante dele nós não somos nada e somos pó. Mas esse Deus que é grandioso, ele resolveu se revelar e se dar a conhecer. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. E há duas formas, inclusive nós tocamos nesse assunto na última aula, em que Deus se dá a conhecer. Nós falamos da revelação dele e há dois tipos de revelação que nós denominamos na teologia para o conhecimento de Deus. A primeira revelação é o que nós chamamos de revelação geral. Vocês vão encontrar em alguns livros também chamada de revelação natural, que é Deus se dando a conhecer por meio da sua criação, por meio da natureza e das coisas criadas. Deus se dá a conhecer dessa maneira. Mas também tem a revelação especial, que é a palavra dele. É onde ele se dá a conhecer de maneira particular, específica, se revelando às suas criaturas de maneira específica e dando a conhecer também o seu grande plano para a humanidade. Okay? Então são esses dois conhecimentos de Deus. E esse daqui eu vou anotar.
Deixa primeiro, por favor, eu botar aqui o tema da nossa aula, ser de Deus. Esse é o nosso tema. E permitam-me anotar então aqui, para quem gosta de anotação e visualizar, Deus se dá a conhecer por meio de revelação. Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Quando eu sair da frente, não estão conseguindo. Revelação. E a revelação se dá de duas formas. Revelação geral, ok? Ou, como alguns gostam de chamar, revelação natural. E temos também a revelação especial, que é a própria palavra de Deus. Ok? Então, esses são os dois tipos de revelação que nós temos. Deus se dando a conhecer. Irmãos, nós tocamos nesse assunto na última aula. Mas olha para a criação. Olha para esse sol brilhando lá fora. Olha para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe isso por causa da revelação especial. Mas olha para a perfeição da vida. Olha para as constantes universais que são necessárias para que se haja vida. E uma delas que se perca, já deixaria de existir vida humana, vida nessa terra. E nós temos essas constantes universais que sustentam a vida. Olhe para a distância que a Terra está do Sol. Olhe para o movimento de rotação e de translação da Terra. Também é necessário para que haja vida da maneira que há. Olhe para o oxigênio que há no ar. Os nossos pulmões que conseguem captar esse oxigênio. É o que nos permanece vivos. A inspiração e a expiração. Irmãos, é muita perfeição. A gente tem até uma camada que chamam de camada de ozônio, né, que protege, que permite que haja vida nessa terra. Ela nos protege, né, dos raios ultravioletas, né, para que nós não morramos com os raios. É muita perfeição. É perfeição demais. E quando a gente olha para essa perfeição, e eu estou falando de coisas maravilhosas, nós podemos olhar para o mundo micro e vermos perfeições também. As nossas fitas DNA carregam toda a informação genética. A própria reprodução humana, irmãos, é feita de maneira microscópica, né? Quando você pega o material genético de um homem e de uma mulher, e eles ali se fundem e é algo maravilhoso, e surge o que nós vemos aqui diante de nós, o ser humano. Isso é muita perfeição. Se nós pegarmos um microscópio e estudarmos uma simples folha de uma árvore, ela é tão complexa que só Deus poderia ter criado algo tão complexo e maravilhoso. A vida, como diz o Dr. Marcos Eberlin, é coisa de profissional. Ela não veio de um acaso. Ela é coisa de profissional. Isso mostra a glória de Deus. Permitam-me viajar um pouquinho mais com vocês, falando aqui um pouco do mundo micro, mas olha só para essa terra, irmãos. Olha para o tamanho disso. Vocês sabem quanto dá de ponta a ponta o estado do Rio Grande do Sul? Deve dar uns 700 quilômetros para você atravessar de ponta a ponta, 600 talvez. A gente está bem no centro, né? Mais um pouco, uns 800. Dá mais de 1.000 de ponta a ponta. Interessante, ó, mais de 1.000. Eu pensei assim, porque nós estamos bem no centro, né? Daqui para a praia dá quanto? 350? E daqui para o Uruguai também dá mais uns 300. Só que aí tem os extremos, né? Vai dar uns 1.000 então aí, vamos por 1.000. É muita coisa, não é verdade? Dá para atravessar e ter uma viagem bem longa, né? Num carro confortável, você vai tranquilo e atravessa bastante. Eu vim de Brasília, foram 2.300, se eu não me engano, quilômetros, né, de viagem. Eu tenho um irmão lá de Brasília que ele está morando agora no Pará. E a gente fez os cálculos, né? Pensando talvez em se visitar, se ele quiser vir aqui no Rio Grande do Sul, são 4.000 quilômetros. Né? Obviamente que hoje nós temos avião. A Terra é enorme, não é verdade? Quem aqui sabe qual é o diâmetro da Terra? O diâmetro da Terra, permite, quem gosta de anotar aí, me permite que eu vou apagar aqui o que eu escrevi, que o nosso quadro não é tão grande assim.
O professor aqui é meio enrolado, né? Faz tudo um saquinho, só falta apagador, tem que esquentar lá também para ver se apaga. Mas olha só que interessante, irmãos, me permitam fazer essa pequena introdução aqui quanto à revelação geral. Vou passarmos pela revelação geral pensando nisso aqui. O planeta Terra, que é o planeta que nós vivemos, e é esse planeta que nós vimos aqui no texto, que é nada perante o nosso Deus. O planeta Terra, irmãos, ele tem de diâmetro, eu anotei aqui, né? Diâmetro é de uma ponta a outra, numa linha reta, você vai ter 12.742 quilômetros. 12.742 quilômetros. É muita coisa, não é? Imagina o tanto de água que há nos oceanos. Não sei se algum de vocês já andou de cruzeiro, né? Eu nunca andei não, mas já vi imagens. É algo de perder de vista de água, né? Por todos os lados, você fica assim, quanta água, quanta profundidade. Tentaram esses dias, né? Aquela excursão, ficou famoso esse caso aí, daquele submarino que fazia excursão para ver lá o Titanic. Profundidade tão grande, irmãos, que é uma pressão gigantesca, o submarino não resistiu. Pessoas morreram de tanta água, o peso da água em cima do submarino, é isso que faz a pressão ser muito grande. É algo grandioso demais. Sabe o que o texto diz, que nós lemos de Isaías 40:12? Que as águas do oceano, Jesus, ou melhor, Deus, Jesus é Deus, né? O próprio Deus mede na palma da sua mão. É grande demais, esse mundão é grande, é algo extenso demais, nós somos poeirinha. Você já viu o globo terrestre? Quando você vê o globo terrestre, você não consegue enxergar, por exemplo, o Distrito Federal, aquele quadradinho, quando a gente amplia o mapa a gente consegue ver. Quem dirá nós ali no globo terrestre? Imagina Deus que mede as águas do oceano na palma de sua mão, ele olhando, né? Lógico que Deus vê todas as coisas, mas olhando da distância, com a grandeza dele. O que é o planeta? O que somos nós, irmãos? O que somos nós diante de Deus? Pequeninos, somos pequenos demais, somos como nada, as nações são como nada diante de Deus. O planeta Terra, irmãos, por maior que seja, grande, essa grandiosidade criada por Deus, que revela a glória de um Criador, ele é só mais um planeta. Um planeta que gira em torno do Sol, que são os planetas que fazem parte do que a gente chama de sistema solar, não é verdade? Que é uma grande estrela, o Sol. E para vocês terem uma ideia, se o planeta Terra é grande, o Sol é 109 vezes maior do que o planeta Terra. 109 vezes. Né? O diâmetro do Sol é de 1.392.700 quilômetros. Olha o tamanho do Sol, algo grandioso e monstruoso. E há vários outros planetas orbitando em volta do Sol. E ele é esse grande astro. Nós estamos num sistema. E quem criou esse sistema solar? Foi o próprio Deus, irmãos. Que gira, os planetas giram em torno dessa grande estrela que é o Sol. Por isso o sistema solar. Nós temos Júpiter, que é um planeta gigantesco, bem maior que a Terra, por exemplo. Né? Nós temos outros planetas mais. Mas eu não sei se vocês sabiam, mas o sistema solar não é o único sistema nessa Terra, nesse universo, melhor dizendo. Nós temos outros sistemas, né? E o Sol é uma estrela muito grande que está dentro, que faz parte de um grande sistema maior de outros astros. Você vai ter na chamada, o sistema solar, ele está dentro de um outro sistema chamado bolha local, né? Que é uma poeira, uma nuvem cósmica cheia de planetas, estrelas, astros grandiosos, né? Espalhados por aí. E o Sol é uma das estrelas. Tem outras estrelas grandes também, gigantescas dentro dessa bolha local. Para vocês terem uma ideia, tem uma outra estrela muito grande conhecida chamada Antares. Alguém já ouviu falar da estrela Antares? Vocês acham a Terra grande? Vocês acham o Sol mais gigante ainda? A estrela Antares, para vocês terem uma ideia, é 700 vezes maior do que o Sol. O que é isso, irmão? 700 vezes maior do que o Sol. O Sol é 109 vezes maior do que a Terra. A estrela Antares é 700 vezes maior do que o Sol. Está dentro desse sistema chamado bolha local, essa estrela Antares também. Ela é a 15ª maior estrela conhecida. E tem uma estrela maior ainda, que é a primeira, a grande estrela que também está dentro dessa bolha local,
que se chama Beta Canis Majoris. Alguém já ouviu falar dessa estrela? Algo gigantesco também. Se a Terra é grande, o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. Se a Antares é 700 vezes maior do que o Sol, a Beta Canis Majoris nem tem como medir com precisão, é entre 1.800 a 2.100 vezes maior do que o Sol. Que loucura, né? Esse é o universo criado por Deus. Só que essa bolha local, irmãos, que é algo grandioso, gigante, ali criado nesse universo, está dentro de algo que é chamado de braço de Órion. Órion, melhor dizendo, braço de Órion. Esse braço de Órion, ele tem outros braços, um em cima, chamado braço de Pérseus, e outro de Sagitário, que tem outras bolhas locais dentro desses braços. Eu estou falando aqui de algo tão monstruoso e gigantesco, e tudo isso faz parte do que a gente chama de Via Láctea. E sabe o que é a Via Láctea? Chamado de uma galáxia. Uma galáxia. E sabe quantas galáxias já foram vistas pelos grandes aparelhos computadas registrados por aí? Já tem 54 galáxias registradas. Por que eu estou falando disso, irmãos? Tudo isso que eu estou falando, por mais monstruoso que seja, que eu creio que a maioria de nós aqui não tem nem muita ideia de tudo que eu estou falando. Eu não sei nem se eu tenho, eu estou falando dos números. Mas eu estou falando disso tudo, algo gigantesco, para dizer que tudo isso é criação, é criatura. O Deus que criou é muito maior do que isso. Talvez você pense, para que criar tudo isso se tem vida aqui na Terra, os seres humanos e tudo mais? É para mostrar a grandiosidade de Deus. E me permita falar e usar esse termo, mas mostrar a monstruosidade de Deus. Permitam-me usar esse termo, né? Para mostrar. Deus é grandioso demais, irmãos. É algo que deve nos assustar. É por isso que o salmista, no Salmo 139, vai dizer que fica assombrosamente maravilhado com a grandeza desse Deus. Foi Ele quem criou todas as coisas. E quando nós estudamos a astronomia, esses astros todos, nós devemos ficar maravilhados, porque Deus foi quem criou todas essas coisas. Isso revela o quê? A glória de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 19:1, como já citamos na aula passada, vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente fala de céus, pense nas galáxias. Tudo isso proclama a glória de um Deus que é glorioso, de um Deus que é perfeito, de um Deus que é majestoso. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:20, vai dizer que os atributos e o poder de Deus, atributos invisíveis de Deus e o poder dele se manifestam por meio das coisas criadas. Olha para essa maravilha que é a criação e se maravilhe com o Criador. Tudo isso é para mostrar que o Criador é glorioso. Sabe quando você olha para um belo quadro e tem lá no cantinho, você corre para ver no cantinho do quadro, geralmente é no cantinho inferior direito, tem lá uma assinatura, né? Você procura saber quem escreveu, quem foi, quem é que assina essa obra de arte. Quando você olha para a terra, não se esqueça, para toda a criação, Deus é o autor da vida, é o Criador. Isso é ou não é maravilhoso? Isso é revelação geral, irmãos. Nós devemos, como cristãos, nos maravilhar com a criação e dar glórias a Deus. Quanto mais conhecemos essa criação maravilhosa. Alguma questão? Vocês querem falar? Desculpa que eu botei até para escrever mais, mas ficou só nisso mesmo. Ok, dito isso então, permitam-me agora entrar na revelação especial. Revelação especial. Sabe por quê? O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que a revelação geral, que é a criação de Deus, ela não pode dar um conhecimento específico, inclusive salvífico, para o ser humano. Ela só deixa o ser humano condenável. Mostra que há um Deus e o ser humano não adora o Deus verdadeiro. Por isso que ele diz no final do verso 20, por isso todos são indesculpáveis diante de Deus. Mas a revelação especial é Deus se dando a conhecer de maneira escrita e registrada para que nós conheçamos Ele, quem nós somos e o plano dele para que haja salvação. Mas é aqui que ele se dá a conhecer.
Você quer conhecer o Deus verdadeiro de maneira específica, porque tem muitos astrônomos que conhecem muito mais do que todos nós sobre esses astros maravilhosos, sobre as galáxias e tudo mais, e eles sabem que há um Criador, mas eles não conhecem o Criador verdadeiro. Mas nós conhecemos porque temos a revelação especial. É aqui que Deus se dá a conhecer, irmãos. É na revelação especial dele. É a partir dela que nós podemos fazer uma descrição analítica de Deus, analisando a revelação dele, como ele se revela a partir da sua revelação escrita. Você tem Bíblia? Você lê sua Bíblia? Você tem conhecido esse Deus? É aqui que ele se revela. Às vezes nós ficamos por aí atrás de revelações. Tem gente que vai atrás de tarô, né, para saber qual é o meu futuro, o que eu tenho aí para essa vida, me revela tal e tal coisa, se eu vou ter uma esposa, quem é, isso e aquilo, meu trabalho, onde eu vou morar, para onde eu devo ir. E tem gente que muda do tarô para um guru ou um pastor. Você já foi em alguma igreja que vive dando profetada por aí, as tais revelações? Não, não é assim que a gente conhece Deus, não. É aqui, ó, é na palavra, Deus se revela aqui, e é o que a gente precisa conhecer. Geralmente essas revelações são dadas por aí, não tem nada a ver com Deus, mas Deus se dá a conhecer aqui, irmãos, na sua palavra. Vocês estão vendo esse livro que nós temos nas mãos? É o livro de Deus. Sabe quem é o autor dele? É o próprio Deus, que usou homens, como já vimos na aula passada. E sabe quem é o personagem principal deste livro? É Deus. Você lê o livro de Daniel, o personagem principal não é Daniel, não. É Deus. É Deus. As cartas de Paulo, Deus. Profeta Isaías, é Deus. Gênesis mostra o poder de Deus, a glória de Deus. Tudo mostra o nosso Deus, aponta para a grandeza do nosso Deus e para o seu plano de salvação. Esse é o objetivo das Escrituras, e nós temos ela diante de nós e podemos conhecer Deus. A partir das Escrituras, nós podemos entender que Deus, por exemplo, é uma pessoa. Deus é uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem pessoalidade. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que Deus tem sentimentos. Deus se ira, Deus tem sentimento de bondade, de misericórdia. Deus ama, irmãos, Deus nos ama. E a Bíblia, inclusive, foi escrita e registrada por causa do amor de Deus para conosco, para se revelar e revelar o seu plano de salvação para conosco. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos sustenta, e a Bíblia mostra isso. Eu posso ver e avaliar, então entender Deus a partir das Escrituras, porque Ele escreveu uma carta para nós. E está aqui registrado a sua vontade. Certa vez eu vi uma entrevista do filósofo Luiz Felipe Pondé, né, ele entrevistando o teólogo e filósofo Jonas Madureira. Né, muito interessante a entrevista. E aí o Jonas Madureira, como filósofo e teólogo, ele recebeu a seguinte pergunta do Luiz Felipe Pondé: qual a grande diferença entre a filosofia e a teologia? Eu achei maravilhosa a resposta do Jonas Madureira. Como filósofo e teólogo, ele diz o seguinte: as duas disciplinas buscam respostas transcendentes e superiores acerca do fim último da vida, acerca do nosso objetivo como seres nessa existência, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos. A filosofia consegue achar algumas respostas, mas há um momento que tanto a filosofia, o filósofo como o teólogo, eles batem num grande muro. E há um muro intransponível diante dele, de onde eles não podem mais passar. O filósofo, então, como um touro, ele tenta transpor aquele muro e começa a bater naquele muro, tentando transpor, sendo que esse muro é intransponível. E o teólogo, então, ele para e, não entendendo o que tem atrás do muro, ele passa a receber notícias do que há atrás do muro, daquele que está atrás do muro. Eu achei fantástico essa ilustração dele. Sabe como é que a gente conhece as coisas transcendentes? Aqui, ó. É Deus que revela coisas que nós não podemos ver e perceber por nós mesmos. Deus revelou. Está aqui, inclusive acerca dele. Inclusive acerca dele, irmãos. E como conhecer Deus nas Escrituras, então? A revelação especial nos aponta para duas formas de conhecer a Deus. No
tempo antigo, irmãos, o nome era algo muito importante. Nos dias de hoje não é tanto, né? As pessoas não dão muito valor para o nome, mas antigamente era muito importante. E o nome geralmente tinha a ver com características. Era dado um nome para alguém a partir das suas características, né? Ou uma situação. Né? Se eu não me engano, o próprio nome Isaac tem a ver com risada, né? Com gargalhada, porque quando falaram que Sara iria ficar grávida, ela riu, né? Então o nome tem a ver com a ocasião, com o que aconteceu ali, né? Então os nomes eles tinham essa relevância e não é diferente com os nomes de Deus. Deus se revela através dos seus nomes. Você quer saber uma das maneiras de conhecer Deus, o ser de Deus, é através dos nomes de Deus, irmãos. Os nomes de Deus revelam muita coisa acerca de Deus. Você já viu que Deus, ele é chamado de alguns nomes diferentes ao longo das Escrituras, principalmente ali no Antigo Testamento? Alguns nomes diferentes para caracterizar Deus. O primeiro nome que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o nome que na nossa Bíblia é traduzido como Deus. Vocês já viram que Deus é chamado de Deus? Deus. Sabe que nome é esse? É o nome Elohim. Elohim. Quando você vê aí na sua Bíblia, o nome Deus é uma tradução do nome Elohim. A palavrinha Eloá é Deus no hebraico. E tudo que você vê no hebraico terminado em in é plural. Então aqui seria um plural de Deus. Seria, naturalmente, se você for fazer uma simples análise da palavra, você vai entender que é deuses. Mas não, quando é atribuído a Deus, você vê uma espécie de um artigo definido. Né? Definindo. E atributos, inclusive, no singular, na sequência de Deus. Isso mostra que está falando de uma pessoa de Deus. Elohim. E essa palavrinha Elohim, esse nome Elohim, mostra um ser, traz a ideia de um ser forte e poderoso. E o plural traz a ideia ainda maior de plenitude de força e poder. Ele é dono de todo o poder. Essa é a ideia que está por trás da palavrinha Elohim. Então, a partir do nome Elohim, você começa a conhecer um pouco mais acerca de Deus. Esse Deus é forte e poderoso. Então faz sentido a criação. Tinha que ser um ser forte e poderoso, que tem plenitude de poder. Esse é o Elohim. Mas além de Elohim, tem outros nomes também. Você vai ver, por exemplo, o nome que esse é traduzido nas nossas Bíblias. Quando vocês olharem para a Bíblia de vocês e verem o nome Deus Altíssimo, ok? A palavrinha Elion. Vou botar aqui, ó. Deus Altíssimo. É essa palavrinha aqui, ó. Elion. Deus Altíssimo. E o que significa? O que a Bíblia quer dizer? Por que registrou, ao invés de registrar sempre como Deus Elohim, traz outros nomes para mostrar amplitude, para que nós conheçamos mais acerca de Deus. E o Elion, Deus Altíssimo, quer dizer que ele é o ser mais supremo. Ele é o ser que se assenta no mais alto e sublime trono. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Está no seu grande trono, acima de todas as coisas. Por isso a ideia de Deus Altíssimo. Não há ninguém que se compare a ele, Juan. Ninguém. Me permitam desde já fazer uma aplicação. Vem aqui, eu preciso fazer essa aplicação. Mas é algo... A falta de conhecimento de Deus é que traz, irmãos, muitas das nossas posturas como seres humanos. Você já percebeu que muitas vezes o ser humano quer se colocar como centro do universo? A gente já viu que na própria criação nós somos um pozinho, somos nada. O próprio planeta Terra é nada dentro das galáxias e a gente acha que o mundo gira em nosso redor. Nós não somos nada. E aí quando eu venho para as Escrituras, eu entendo que tudo que foi criado por um Deus que está no mais alto e sublime trono. Ele está acima de tudo e de todos. Como eu vou querer me comparar a esse Deus? Em conhecimento, em poder. Nós queremos ser o Deus da nossa própria vida. É irracional quando nós entendemos que é um Deus que é altíssimo. E aqui eu já trago a aplicação dessa aula. Nós não estamos aqui só trazendo um conhecimento teórico, mas isso deve mudar a nossa vida.
Quando nós entendemos quem é Deus, a maneira de nos colocarmos diante dele, irmãos, deve ser outra. Quando nós entendemos quem é Deus, o nosso desejo de conhecer mais dele deve ser outro. Quando nós entendemos quem é Deus, cultuar a ele deve ser algo maravilhoso. Estar na presença dele, saber que ele, sendo esse Deus grandioso, ainda assim ele se comunica conosco, se faz presente e nos ama e nos envolve num relacionamento com ele. Isso deve nos arrepiar, nos trazer lágrimas aos olhos. Deus é o Deus Altíssimo, é o Elion. Mas Deus também se revela como Deus Todo-Poderoso. Permitam-me botar aqui também Deus Todo-Poderoso. E essa é a palavrinha El Shaddai nas Escrituras, no hebraico. El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, há nomes até que repetem de certa maneira uma ideia, mas traz a ideia do ser poderoso. Mas não é qualquer ser poderoso. Não é mais um ser poderoso entre outros seres poderosos, mas é o Deus onipotente. É o Deus que detém todo o poder. Todo o poder é dele. Todo o poder. Ele é o sustentador do cosmos e de tudo que existe. Ele sustenta todas as coisas. Esse é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas tem outra palavrinha ainda, irmãos. Tem essa palavrinha aqui que na nossa Bíblia é traduzida como Senhor, que é Adonai. Quando vocês verem na Bíblia de vocês, Senhor, só com a primeira letra maiúscula. Opa. Adonai. Ok? Senhor. E o que isso quer dizer? O que significa? Ele é dono e governador de todos os homens. Ele governa sobre nossas vidas. Nós devemos submeter a ele. Essa característica natural dele. Ele é governador sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. E por fim, tem a outra palavrinha Senhor, só que essa toda em caixa alta. Quando você vê Senhor, tudo em letra maiúscula, é a palavrinha Iavé. Iavé. Iavé pode ser escrito assim, que é o chamado tetragrama, que no original não tinha vogal, então era assim. Ou, se você preferir também, para ficar mais fácil de entender, pode ser assim, ok? Iavé. Iavé. E essa é a palavra Senhor na nossa tradução aí, Iavé, que significa o Deus eterno. É o Deus que não tem início nem fim. Tudo foi criado, não é verdade? Esse planeta, nós, seres humanos, tudo foi criado. Ele simplesmente é. E tudo veio por meio do poder da sua palavra. Até a ideia de tempo, ele é superior à ideia de tempo. Ele passeia no tempo. Ele decretou todas as coisas. Ele conhece o fim porque ele decretou. Ele conhece o início. Ele estava lá quando tudo foi criado. Ele é o Criador. Ele é o Eterno. Ele é o Eterno, irmãos. Essa palavra também você vai encontrar nas Escrituras traduzida como eu sou, Yahvé. Ou eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É o nosso Deus. Isso é ou não é maravilhoso, irmãos? Formas de conhecer a Deus nas Escrituras. Por meio dos seus nomes, ele se dá a conhecer. Você tem conhecido a Deus? Você tem caminhado em conhecer cada vez mais a esse Deus? Conheça, fique maravilhado. Adore esse Deus. Se parássemos aqui nos nomes dele, já ficaríamos assim, já é algo para a gente sair pensando, maravilhado. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Senhor. Que mesmo sendo grande, eu não sendo nada, ele veio e se relaciona comigo. Entregou o seu filho por mim. Para que eu tivesse vida. Eu merecia a justa condenação desse Deus sobre mim, porque sou pecador, mas ele resolveu entregar seu filho por mim. Que maravilha. Mas Deus também, irmão, se dá a conhecer de outra forma, por meio dos seus atributos. Então, quem anotou aí, anotou. Eu vou apagar aqui, além dos nomes, vou deixar até
palavrinha nomes aqui. Isso aqui tem que anotar. Quem está no caderno, diferente dos slides, os slides eu posso mandar. Isso aqui é anotação ou qualquer coisa do tipo. Tá certo? Mas além dos nomes, Deus se dá a conhecer e Ele se revela por meio dos seus atributos. O que são os atributos, irmãos? Vou fazer o seguinte. Jair, você consegue me dar um atributo da Mônica? Fala aí um atributo qualquer dentre os muitos provavelmente que ela tem. Ser mãe. Ser mãe. Bom. Ela é companheira. É amável. Bom, atributos maravilhosos, né? Cuidadosa com os filhos. Atributos da Mônica, né? Os atributos são virtudes. Os atributos são características, né? Certamente a Mônica teria atributos do Jair, né? Quem convive, nós temos. Eu provavelmente eu poderia dar um atributo para cada que está aqui, pelo menos, né? Talvez não só para a Natália. Não, posso sim, porque atributo tem a ver com características, mas tem a ver também com questões de aparência. Então eu poderia dizer que a Natália é uma bela menina, uma bela jovem, né? Um atributo da Natália, tá certo? E dos outros que eu já conheço, aí tem atributos que eu posso dar ainda maiores, né? Por conhecer características, personalidade. Vocês percebem? Isso são os atributos. Os atributos de Deus, eles são conhecidos de duas maneiras nas Escrituras. De duas maneiras nós podemos ver os atributos. Que são eles diretamente citados. Então eu vou pôr assim, ok? Simplesmente eles são denominados nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor. O atributo dele é denominado, ele é amor. Ok? Fala que Deus é bom. Fala que Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Mas também nós vemos os atributos de Deus por meio dos seus atos. Atributos que são denominados, são confirmados por meio dos atos, e outros atributos também, que muitas vezes não são exatamente denominados, eles são percebidos por meio dos atos de Deus. Ok? Então Deus se dá a conhecer por meio de seus atributos. Alguns descritos de maneira clara e direta nas Escrituras e confirmados por meio de seus atos, e outros que nós percebemos por causa dos seus atos. Ok? Dos atos de Deus. Então, pelos atributos, nós conhecemos a Deus. Dentro desses atributos, na teologia, eu acho interessante fazer essa distinção. Nós temos os que são chamados atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. E os atributos comunicáveis. Nós temos os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Vamos começar pelos incomunicáveis. E deixa eu explicar o que são os incomunicáveis e os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que só Deus tem. São inerentes a Ele, só Ele possui. Ele não comunica esses atributos às suas criaturas. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e muitos dos atributos de Deus Ele repartiu conosco, Ele deu para que nós também possuíssemos. Só que tem os incomunicáveis, que são aqueles que pertencem só a Deus. Diante disso, vou fazer o seguinte, para ver se vocês estão bem aí de identificação, de entendimento. Alguém pode me descrever um atributo incomunicável de Deus? Eterno. Falaram eterno. O único ser eterno é Deus. Ok? Nós somos, por assim dizer, imortais no que diz respeito à nossa alma. Nós temos a imortalidade, mas eterno, que não tem início, nós também não teremos mais fim. Mas início, nós temos. Deus, ele não tem início. Entende? Ele é eterno. Isso dá nó na nossa cabeça, né? Só Deus possui esse atributo da eternidade. Por isso o nome Yahvé, o Deus eterno.
Alex falou outro. A onisciência e poder seria... Perfeito. A Beth até falou um aqui, foi qual? Onipresença, né? Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. São atributos incomunicáveis também de Deus. Nós poderíamos encher uma lista aqui de atributos incomunicáveis, eternidade. Qual é o único ser imutável? É Deus. A imutabilidade é um atributo que só Deus possui. Nós mudamos, né? E louvado seja Deus que mudamos. Porque Deus nos mudou, nós somos mutáveis e Ele agiu em nosso coração para que saíssemos da vida que vivíamos, longe de Deus, e nos voltássemos para Ele. E mesmo como cristãos nós mudamos. Tem pecados que nós nos arrependemos e aí vamos largando e vamos sendo santificados. Estamos no processo. O ser humano que não é de Deus, aí sim esse é mutável. Né? Conta uma história aqui, daqui a pouco já está contando outra, é mentiroso, enganador. Né? Então, ele é imutável, ok? Então, esses são os atributos incomunicáveis, irmãos. E tem outros atributos incomunicáveis de Deus. Ok? A autoexistência, só ele é autoexistente, tudo veio a existir a partir dele, mas ele não tem nenhuma causa que o causou, que fez que ele existisse. Ele é autoexistente, ele é independente, ele independe de qualquer coisa. Isso é maravilhoso, olha só que atributo que traz aplicação maravilhosa também para nós. Deus, ele não depende de nós. Ele resolveu nos criar, criou todas as coisas, mas ele não depende de nós para ser feliz, satisfeito, pleno. Ele é pleno em si mesmo, ele é independente, autossuficiente. E mesmo sendo independente, tendo nos criado e nós nos rebelado contra ele, merecedores nós, tendo nos tornado merecedores de condenação, sabe o que ele fez? Ele enviou o seu filho para morrer por nós. Natália, agora eu falo com a Natália lá de trás. Ele não precisava disso. Ele não precisa de nós. Mas ainda assim ele nos trouxe, porque nós precisamos dele. Que maravilha, não é verdade? Sendo independente. Obrigado, José. Ele entrega seu filho por nós. Não precisava da gente. Foi por graça. Por graça. Ok? Então esses são os atributos incomunicáveis. E nós temos então os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus possui em sua plenitude, mas que Ele partilha com o ser humano, Ele partilha conosco. Vamos lá, falem em atributos comunicáveis de Deus. Amoroso, o amor é um atributo que Deus é amor na sua essência. Ele é plenitude, Ele exerce e tem amor em plenitude, em perfeição, mas Ele compartilha conosco. É possível que amemos? É possível, não é verdade? Mesmo que nosso amor seja imperfeito, é possível que amemos. Então esse é um atributo comunicável. Qual mais? Quem fale um aí? Bondade. Deus é bom. O tempo todo, até no juízo dele, ele é bom, porque ele está exercendo bondosamente a sua justiça. Misericordioso. Fiel. Perdoador. Compassivo. Isso tudo é possível que nós exerçamos também. Longânimo. Né? Então essas são características que Deus tem na sua plenitude, mas Ele compartilha conosco. E a Bíblia mostra esses atributos de maneira descritiva e mostra também através dos atos de Deus. Leia a Bíblia, irmãos, e quando vocês lerem, por isso que eu falo que a Bíblia é o livro de Deus. Quando vocês verem lá o que aconteceu com Daniel na cova dos leões, por mais que a história, a fidelidade de Daniel ali foi interessante e tem aplicação para nós, antes de tudo aquilo mostra o poder de Deus. De fechar a boca dos leões, de sustentar ali o seu servo. Olha para a história de Davi, e Davi aponta para uma grande história e mostra a fidelidade de Deus, aponta, por exemplo, para a aliança que ele tem com o seu povo, né? E Davi ali é mais um tipo de Cristo, por exemplo, quando derrota Golias, né? A gente pensa, e às vezes faz algumas aplicações, avance e derrote os seus gigantes, mas a aplicação mais correta deveria ser: olhe para aquele que venceu o que nós não daríamos conta de vencer. Davi é um tipo de Cristo. Jesus venceu a morte. Jesus levou a condenação sobre si, para que nós tivéssemos vitória. Davi foi uma espécie de Cristo que deu vitória ao povo de Israel. Cristo deu vitória a nós naquilo que nós não daríamos conta de vencer.
As vitórias do povo de Israel, inclusive no reinado de Davi, apontam para o poder de Deus dando vitórias sobre seus inimigos. Vitórias que humanamente eram impossíveis, Deus dá. Quem era por trás daquilo tudo dando a vitória para o povo? Deus. Percebe que tudo está apontando para os atributos de Deus, a fidelidade, a bondade, o poder. Davi pecou, o que Deus fez? Perdoou Davi. Mostra o perdão de Deus, atributo comunicável, mas que está claro nos atos de Deus. E quando Deus mandou, por exemplo, o seu povo subjugar outros povos, matar outros povos, aquilo mostra o juízo de Deus, irmãos. Inclusive, o juízo é anunciado, o juízo eterno daqueles que não se renderem a Ele. E Ele mostra, porque a gente fala muito desses atributos maravilhosos, mas todos são maravilhosos, mas eu digo esses que a gente gosta de citar, que trazem um consolo, um conforto a mais, mas não podemos nos esquecer que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus é puro de olhos. É por isso que existe a condenação. Um juiz correto, quando há um réu diante dele, o que o juiz faz? Pune. O que a gente pede o tempo todo para que os políticos corruptos sejam punidos? Porque a gente quer justiça, não é verdade? Agora imagina Deus que é puro. Nós que somos imperfeitos queremos justiça. Imagina Deus, irmãos. Vocês percebem? E Deus, um juiz é considerado bom quando ele exerce a justiça aqui nessa terra, não é verdade? Deus também é considerado bom. Até a bondade dele vai estar sendo manifestada quando ele condenar pecadores, porque ele vai estar exercendo sua justiça. Deus, ele é justiça. Esses são os muitos atributos. É assim que Deus vai se dando a conhecer nas Escrituras. É por isso que eu fico assim, impressionado como muita gente diz crer em Deus, diz seguir a Deus. Eu creio em Deus, sou uma pessoa de fé, mas não lê a Bíblia. Que Deus é esse, irmãos? Tem gente que conhece um Deus, mas é um Deus fabricado na mente, não é o Deus verdadeiro. Não tem como conhecer Deus se não for aqui na revelação. Entendendo os nomes de Deus, os atributos, através dos seus atos, a história. Por que Deus resolveu se mostrar através de narrativas históricas? Porque ali os seus atos são evidenciados. E ali nós conhecemos quem Deus é. As histórias não são historinhas da carochinha para a gente ler e gravar só para ganhar gincana bíblica, não. Para que conheçamos mais de Deus, através dos seus atos, através da história. Ok? Então Deus se dá a conhecer dessa maneira. Por isso, irmãos, eu vou incentivar mais uma vez. Conheça a Deus lendo a sua Bíblia. Leia diariamente. Se maravilhe. Risque sua Bíblia. Marque. Decore versículos. Conheça desse Deus. Conheça. Você não pode ser um cristão que já tem 5 anos como cristão e não leu a Bíblia uma vez sequer. Leia a Bíblia, leia ela toda de capa a capa e várias vezes. E à medida que você for avançando em idade, que você aumente o número de vezes que você leu a Bíblia. Leia todos os dias. Vá e conheça mais desse Deus. Tenha um relacionamento vivo e verdadeiro. Você vai ver que é maravilhoso, irmãos. Até me emociona, porque quanto mais eu leio da palavra de Deus, mais eu conheço o meu Deus, mais maravilhado, apaixonado, mais desejo de adorar Ele completamente, porque Ele se dá a conhecer. E Ele se deu, Ele condescendeu, Ele sendo grande, Ele se deu a conhecer, falando conosco por meio da sua palavra. Sabe um pai que abaixa para falar com o seu filho? E fala na linguagem do filho, ele não fala na linguagem de adulto, ele vai lá e fala, né? Até faz, eu vou brincar com o Enoque, eu não falo eu não converso com o Enoque como eu converso com a Bela. Para que ele me entenda, a gente faz careta, tenta aumentar as nossas expressões para que ele entenda os nossos sentimentos, o que a gente quer. Quando vai brigar, você faz a cara mais de raiva, né? Enfim, quando vai brincar, você sorri, abre o sorrisão. Isso é condescender. É você falar numa linguagem que ele possa entender. Deus é como esse Pai maravilhoso. E Ele se deu a conhecer aqui, de maneira clara, de maneira maravilhosa. Conheça esse Deus, ame a sua Bíblia e se relacione com esse Deus maravilhoso e ame esse Deus que se revela nessa palavra. Mas para caminhar, irmãos, ainda tem mais maneiras de conhecer a Deus nas Escrituras. E uma outra maneira é a partir do próprio Jesus Cristo.
que Jesus Cristo é Deus. Nós dizemos nós não vemos a Deus, quando nós falamos que não vemos a Deus e nem veremos, nós não estamos falando da pessoa do Filho. Estamos falando da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo. Mas Deus Filho, alguns viram. Ficou relatado, ele encarnou. E nós o veremos como ele é, glorificado. Eu fico maravilhado pensando no dia que eu adentrar as regiões celestiais, novos céus e nova terra, e me encontrar com meu Senhor face a face. Alguns tiveram o privilégio de ver ele já glorificado depois da ressurreição. João, Pedro e Tiago tiveram a oportunidade de ver ele transfigurado no Monte da Transfiguração, seu rosto brilhando em glória. Vai ser maravilhoso, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Abram aí Hebreus, vamos abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 1, primeiro verso do livro de Hebreus. Olha só que maravilha. Reverendo Estênio Márcio até fez uma música em Hebreus, se eu não me engano, de 1 a 3. Vale a pena escutar. Eu gosto bastante de escutar. Não, ele passa do verso 3 na música dele. Mas olha aí, nós vamos ler do 1 ao 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Olha o que está escrito, irmãos. Havendo Deus outrora falado, lembre-se que é um livro do Novo Testamento, já é para os judeus cristãos da Nova Aliança. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava assunto aos céus. Primeiro século da era cristã que nós estamos, né? Ele diz, havendo Deus outrora falado, ou seja, falou no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, né? Então falou para os nossos pais, os nossos antepassados, os antigos que vieram antes de nós. Deus falou de muitas maneiras por meio dos profetas. Nestes últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, nos falou por meio de quem? Do Filho, do Filho. Jesus veio, encarnou, ele é o Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus que encarnou, que inclusive ensinou quando encarnado, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só que maravilha, irmãos. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E a gente conhece a Deus por meio do seu Filho. Leia os evangelhos e você vai conhecer Deus, o Deus que pisou nessa terra. Fique maravilhado com o que Cristo fez. Leia as cartas paulinas, joaninas, petrinas, o próprio livro de Hebreus. Conheça mais acerca desse Salvador. Veja os atributos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Fique maravilhado com esse Deus que condescendeu a ponto de se fazer homem e morrer a nossa morte, irmãos. Nos servir a ponto de dar a sua própria vida por nós. João 14, 9, Jesus vai dizer que quem vê o Pai, ou melhor, quem vê a Ele, vê o Pai. Um de seus discípulos pergunta, nós veremos o Pai? Ele fala, estou há tanto tempo com vocês, vocês perguntam se verão o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Vai ser para sempre, né, pastor? Para sempre. Perfeito. Exatamente. Através dele. Exatamente. Como Deus é Espírito, nós não vemos. Mas o Filho encarnado, a pessoa de Jesus Cristo, nós o veremos. E ali estará a expressão do Deus triuno revelado. Veremos o Pai através dele. Entende? E é para a eternidade, como o Alex disse. Imagina que maravilha, seu Birajá. Que bênção será. Abram aí João capítulo 1, verso 14. Estamos caminhando para o fim, irmãos. João capítulo 1, verso 14.
Texto conhecido, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a glória em Cristo Jesus, o Verbo que se encarnou. Isso é maravilhoso. E para encerrar a nossa aula, irmãos, diante dessas verdades gloriosas que eu espero que incentive, enche o coração dos irmãos de desejo de conhecer cada vez mais esse Deus, viver para esse Deus, entender de fato quem Ele é, entender os seus atos por entender quem Ele é, inclusive, e através dos seus atos entender mais acerca dEle. Por fim, eu queria dizer que esse Deus é um Deus triuno. É um só Deus que subsiste em 3 pessoas. É o que nós chamamos de trindade. A divindade, ela existe em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo que o Pai não é o Filho não é o Pai, e nem o Filho é o Espírito Santo, nem o Pai é o Espírito Santo. Entende? São 3 pessoas distintas, mas um só Deus, não são 3 deuses. Como racionalizar isso? Não consigo. É porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que é assim. Tem coisas que traspassam. Simplesmente foi revelado que é assim. Como isso se dá, não sei. Talvez um dia nós saibamos, mas não sabemos. Mas é bom que tenham coisas que nós não consigamos racionalizar, que mostra que Ele é transcendente, que nós temos muitas outras coisas ainda para conhecer desse Deus maravilhoso. A gente fica na suficiência do que Ele revelou. E a gente se atenta, e dentro do que Ele revelou, a gente já passa a vida toda para conhecer mais e mais e mais. Imagina, Alex, na glória, conhecer eternamente a Deus. Talvez atributos que nós nem tínhamos condições de compreender. Porque hoje somos como crianças, mas veremos como Ele nos vê. O veremos e saberemos de mais coisas. E isso tudo para toda a eternidade. Vai ser algo maravilhoso, irmãos. Mas você olha, por exemplo, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículos 16 e 17, você vai ver o batismo de Jesus. E no batismo lá é um exemplo, né, da trindade presente ali. As 3 pessoas se fazem presentes. Deus Pai, né, a voz dos céus, e desce: esse é o meu filho amado em quem tenho todo prazer. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba descendo sobre ele. Né? Então você vê as 3 pessoas presentes num só relato. 3 pessoas diferentes. Todos eles têm sentimentos. Tem como entristecer, alegrar o Espírito Santo. Você vê os sentimentos de Jesus de maneira clara, sentimentos de Deus Pai. Efésios capítulo 1, preguei lá no Irapuá, inclusive. Esse texto, sexta-feira, mostra a salvação sendo obra da Trindade. Cada um com sua atividade específica, cada um com suas ações específicas. Deus Pai é quem elege, Deus Filho é quem redime, Deus Espírito é quem nos cela e habita em nós. Entende? Não foi o Deus Espírito que morreu na cruz. Foi o Filho, Jesus Cristo. Até nas nossas orações a gente distingue eles. Nós oramos a Deus Pai. Oramos no nome do Filho, porque Ele é o nosso mediador e é o meio de nos achegarmos a Deus. Não há outros mediadores, nem medianeiros. Olha a importância de entender quem Deus é. E é o Espírito Santo, né, quem habita em nós, quem nos leva a orar, é quem leva a nossa oração ao Pai, quem intercede em nós, que nos dá sensibilidade para a oração. Entende? Então essa é a Trindade Santa, irmãos. Poderíamos falar de muitas outras coisas, mas eu paro por aqui a nossa aula acerca do ser de Deus. Saibam que esse é o Deus que estamos adorando. Eu sei que para muitos já estava claro, muitas questões aqui que eu tratei, mas para quem talvez ainda não tinha pensado nessas coisas, eu espero que agora você venha com consciência para adorar esse Deus. Viva para esse Deus agora de maneira mais consciente, entendendo quem Ele é, amando mais ainda a Ele, a sua revelação, conhecendo e conhecendo. Por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que vamos ter uma programação que não é na igreja, a gente tem um momento de ler a palavra. É por isso que eu vou visitar e eu gosto de abrir a Bíblia ali, falarmos das verdades das Escrituras, lermos talvez um texto,
É por isso que a gente quer pregar para que as outras pessoas também conheçam esse Deus. É por isso que todos culto, a gente não vem aqui para ficar cantando 2 horas e não tem a pregação da palavra, porque é aqui que a gente vai conhecer Ele. Por mais que até as nossas canções devam ser bíblicas e devemos cantar as Escrituras, nossas orações devem ser bíblicas, a maneira de eu me comportar, lidar com esse Deus, tudo, irmãos, está revelado aqui. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe, que avancemos no conhecimento dEle, no amor por Ele, na dedicação, na entrega a Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos, encerrarmos essa aula. Vou pedir para o presbítero Nilton nos conduzir.